Vamos lá então fazer a nossa prova de condução e tentar transmitir-vos aquilo que é conduzir este Cupra Tavascan. Vamos baixar aqui a climatização, que já agora aproveito e é bastante intuitiva. Temos os direcionamentos, temos os sítios que estão a funcionar, são os nossos, porque não está aqui ninguém sentado. Volante aquecido, vidro aquecido, depois o resto das funções que já estamos habituados. Vamos escolher aqui um modo de condução, vamos aqui ao Drive Profile e temos vários modos de condução. Temos o Range, da autonomia, que ele mostra-nos que é para a cidade, mas se tivermos dúvidas podemos ir à informação e ele diz-nos o que é cada modo, o que é que tem otimizado. Portanto, temos o Range, temos o Comfort, para tudo, estrada aberta, passear, o Performance, estradas mais sinuosas onde queremos ter uma resposta diferenciada do carro e da suspensão, de lembrar que este carro tem suspensão adaptativa de série. Depois temos o modo Cupra, e aparece-nos uma pista, portanto já diz tudo, não é? É um modo mais desportivo. Temos o individual, em que nós podemos configurar, temos aqui uma garagem vazia, podemos configurar, temos aqui os ajustes, podemos configurar, tudo é configurável. E depois temos o modo de tração para zonas que tenham pouca aderência. Neve, chuva, cascalho, gravilha. Portanto, não se esqueceram de nenhum modo. Nós vamos escolher qual? Para já, o conforto. Estamos numa estrada nacional, vamos querer perceber qual é o conforto, vamos para o conforto. Certo? Voltamos atrás. Isto é altamente intuitivo, o que aqui está. E muitas críticas havia de que este monitor era muito pequenininho. Que diabo, o que não está aqui, está ali no head-up display. Inclusivamente, quando passamos as linhas, o Lane Assist avisa-nos e controla o carro e aparece ali a linha. Estamos a passar a do lado esquerdo ou do lado direito. Portanto, o que não está aqui, está ali. E o que não está aqui e ali, está aqui. Muito fácil de trabalhar. Apple CarPlay, Android Auto de série. Depois, tudo o resto já estamos habituados a ver. A própria navegação, que é imensa, como vê. Em 2D ou em 3D. Vamos lá então para os modos de condução. Pôr em D e aí vamos nós. Primeira coisa que nós damos logo relevo é o conforto da condução. Os bancos são confortáveis, têm um apoio brutal, como vocês veem, altamente reguláveis, com memórias, tudo a que estamos habituados. O Easy Entry, quando entramos no carro, ele, antes de entrarmos, põe o banco para trás, no condutor e no passageiro, bancos aquecidos, refrigerados, já falámos disso tudo. Portanto, um carro que se conduz muito bem, que consegue andar muitos e muitos e muitos quilómetros sem nos provocar grande cansaço. A suspensão é interessante, absorve. Este barulho que estamos a ouvir é o reconhecimento de sinais de trânsito. Guiamos a 52 numa zona de 50, ele começa logo a apitar. Os buracos, as lombas, são muito bem absorvidas por esta suspensão e estamos com jante de 21 polegadas, o que dificulta e muito essa absorção, mas espetacular até agora. O que é que nós não gostamos? Em cidade estamos aqui com uma regeneração boa, automática, no conforto, ele controla a regeneração, não temos como controlar nas patilhas, e estamos com muita regeneração, ele trava mesmo, e portanto não sentimos grande necessidade de ir ao pedal de travão. Mas deixem-me que vos diga, porque é a maior crítica que eu faço a este Cupra. Quando precisamos de ir ao pedal de travão, é horrível o pedal de travão. Horrível. Como é que puseram num carro que tem ambição desportiva, apesar deste aspecto de SUV, como é que puseram um travão tão esponjoso? Os primeiros 2 centímetros de travão nós não temos grande percepção se estamos a travar ou não. E então acabamos, ou eu dou por mim várias vezes, a travar mais do que eu preciso, para ter a certeza que travo. E então, ou travo antes, ou acabo por queimar a travagem. Não me habituei a este travão ainda e já fizemos alguns quilómetros. Será uma questão de hábito? Não sei, provavelmente. Teremos que ver, mas não gosto. Assim, à primeira perspectiva, não gosto. E numa condução mais desportiva, que o carro consegue fazer e que é altamente capaz de fazer, ficamos um bocadinho limitados pela capacidade de travagem. Não que não trave bem, mas é estranha a travagem. Vocês, se o conduzirem, vão perceber o mesmo que eu. Na cidade, não se nota assim tanto.
O carro é relativamente novo, tem 13 mil km, portanto ainda não há aquela questão de ter barulhos parasitas. E apesar de haver aqui alguns plásticos inferiores de menor qualidade, seja por uma questão de durabilidade, seja por uma questão de poupança nos materiais, nós não sentimos grandes barulhos parasitas. O que sentimos sim a nível de barulhos é que quando em autoestrada, e nós fizemos alguns quilómetros de autoestrada, sentimos um ligeiro barulho do rodar. E não é dos pneus, que os pneus são espetaculares. Talvez a insonorização do carro não seja perfeita, mas nada do outro mundo, vive-se bem com isso. Não é tão silencioso como, por exemplo, os Audis e os Mercedes que experimentámos e vendam, mas é mais silencioso que o Tesla. Está ao nível do Mustang Mach-E, que é o carro que eu mais diretamente comparo com este. Pela estratégia que ambas as marcas adotaram de ter a parte traseira mais baixa, o que dificulta a visibilidade posterior, safa-nos a existência das câmaras 360 graus, quer pela desportividade, são carros muito idênticos. Se calhar o Mustang até um bocadinho mais desportivo do que este. Ora, aí está, porque conseguimos otimizar a travagem. Aqui eu ainda não percebi como é que isso se faz. A nível da aceleração, nada que dizer, são 340 cavalos, tração às 4 rodas, portanto é um carro que se mantém sempre no eixo, não nos dá grandes problemas, não foge da linha, a direção é super precisa e muito direta, é eficaz, sem sombra de dúvidas. Em cidade, apesar de ser um carro de grandes dimensões, conduz super bem. Se nós tivermos a noção do tamanho do carro, obviamente conduz-se muito bem. E para estacionar é espetacular. Eu dei por mim hoje a estacionar este carro onde não estaciono carros mais pequenos. Não só porque tem um park assist brutal, tem umas câmaras que ajudam bastante, como também ele tem um modo, eu não o experimentei, não tive tempo, um modo em que vai treinando o estacionamento recorrente em alguns sítios para nos poder ajudar. O Head-Up Display, já falámos dele, eu gosto, é qualquer coisa do outro mundo. Nós carregamos neste botão e temos logo muito mais informações. No caso, aparece-nos o consumo do lado direito, aparece-nos assistência à condução do lado esquerdo, no meio a velocidade e o sinal que ele leu de velocidade. Vamos aqui numa estradinha mais sinuosa ver o comportamento dinâmico. E aí vamos para a versão Cupra. E não haja dúvida, aos 5.5 segundos, do 0 ao 100, percebem-se porquê. O carro tem uma imediatez de aceleração brutal. Assim fosse a travagem também. Portanto, nesta curva acabei por travar muito mais porque não tenho feeling no pedal de travão. Eu começo a travar e só aqui é que eu tenho feeling. E depois ele trava muito bem, o carro trava espetacularmente bem, mas no início não nos dá grande percepção para o pedal. Se calhar é uma questão de hábito. Não dá para o performance. Nota-se que é menos reativa à direção e parece que adorna mais um bocadinho. Na versão Cupra, aqui no modo Cupra, não adorna nada, é espetacular. Portanto, e aqui está. Passámos ligeiramente a linha do meio e apareceu-nos logo ali no Head-Up Display essa indicação. Portanto, eu dou por mim a não precisar de olhar para nada disto, olho só para ali. E nós temos que ter o foco é na estrada. Portanto, os Head-Up Display, eu gosto, sou um fã dos Head-Up Display. Não sou fã daqueles que têm muita informação dispersa. Este tem a informação que precisamos. Até lhe vou tirar o resto da informação, não preciso saber quanto é que vou gastar. De todo. Se colocarmos o nosso GPS a trabalhar, automaticamente as indicações turn by turn, curva por curva, aparecem também no Head-Up Display. Portanto, condução eficaz, temos um carro que é um SUV, mas que tem um comportamento, tem genes de desportivo e tem um comportamento bastante desportivo. Chegámos aqui a uma zona mais habitacional, estamos a 30 km/h, 40 km/h e o carro dá-nos o mesmo prazer que não estava a dar ali atrás. Não tenho dúvidas que a Cupra conseguiu aqui um carro muito, muito interessante. E nós estávamos curiosíssimos de conduzir este Tavasqué, ainda para mais nesta versão que tivemos a sorte de poder experimentar. Versão VZ seria a que eu comprava? Se fosse por este preço, sim. É a resposta que eu tenho. Se tivesse que pagar o PVP dela, talvez não, porque aquilo que vamos usufruir do VZ relativamente a um adrenalina não é assim tanto quanto isso, ou é muito, mas se calhar não justifica o valor que se paga a mais. Venham mais para conduzir, porque
carros destes conduz todos os dias. Mais uma nota. Estes bancos, apesar de não serem de pele, apesar de não serem de tecido, apesar de não serem de alcântara, é uma microfibra, é um outro material. Gostamos. Os quilómetros que fizemos e com calor, gostamos muito dos bancos. Não aquecem demasiado, também não são pretos, são azuis, não aquecem demasiado, são muito confortáveis. Acho que temos aqui um carro muito, muito, muito equilibrado. Quando ativamos a nossa marcha atrás, temos acesso a várias câmaras. Para a marcha atrás, temos acesso à parte de trás do carro, com as linhas, certo? Que vão girando consoante nós também giramos, e podemos ver as várias câmaras, é a visão 360, mas quando fomos para a frente, o carro mostra-nos a câmara da frente. Quando fomos para trás, a de trás. Quando fomos para a frente, a câmara da frente. E isso é espetacular. E temos aqui um botãozinho que é para lavar as câmaras. Podem ficar sujas. Portanto, isso, junto com o Park Assisting, que ele procura os lugares de estacionamento, olha, estamos um já não procura, é espetacular e ajuda muito na cidade. Ainda não sei se isto foi por uma questão de custos, por uma questão de design, por uma questão de espaço que a Cupra não tinha aqui, não sei. Mas há aqui uma coisa que eu não sei se gosto ou se desgosto. É estranho, não estou habituado. Que é, nós temos 4 vidros, não é? Os 2 da frente e os 2 de trás, mas só temos 2 botões. Então é assim, condutor e este do passageiro. Se queremos ir para a parte de trás, temos que clicar, o rear fica aceso, e agora abrimos o vidro de trás e fechamos. Gostava muito de pôr mais 2 botões. Eu ainda sou da velha guarda, isso para mim não... Muitas vezes iria querer abrir o de trás e estava a abrir o da frente. E só a terceira ou a quarta a cabinharia. Não sei. É como digo, não sei se gosto ou desgosto.